Olá! Hoje em dia é quase impensável uma unidade de saúde funcionar sem os sistemas informáticos, certo? Eles são basicamente a espinha dorsal que gera tudo, desde o nosso historial clínico até às marcações. Mas o que é que acontece quando essa espinha dorsal falha? Hoje vamos espreitar o plano de contingência da Unidade de Saúde Familiar, a USF Portas do Arado, para percebermos como é que se navega no meio do caos digital e, acima de tudo, como se garante a segurança de toda a gente. Pois é a pergunta que ninguém quer fazer, mas para a qual tem de haver uma resposta pronta. Vamos imaginar o cenário. De um momento para o outro, tudo em baixo. Não há acesso a nada, anos de informação clínica de repente inacessíveis. Como é que se consegue garantir que os cuidados continuam seguros? Bem, as consequências são imediatas e, sejamos honestos, assustadoras. A continuidade dos cuidados fica logo em risco. Um médico, por exemplo, perde o acesso a coisas vitais como alergias ou medicação crónica de alguém. A segurança do utente fica, claro, ameaçada e a porta fica aberta para erros graves. E, obviamente, a atividade de todo o serviço para, o que gera um caos tremendo. Perante um cenário destes, não dá para improvisar. A resposta tem de ser rápida, mas acima de tudo organizada. É precisamente aqui que entra em cena o plano de contingência da USF Portas do Arado. Pensem nisto como um manual de instruções para navegar a crise e garantir que, aconteça o que acontecer, os cuidados de saúde não param. Os objetivos deste plano são muito claros. E não se trata apenas de desenrascar, como se costuma dizer. O foco total é garantir que os cuidados continuam, sim, mas de forma segura. Isto significa evitar erros de medicação, evitar erros de diagnóstico, e para que isso aconteça, é absolutamente fundamental que toda a gente saiba o que tem a fazer e que haja um caminho definido para voltar à normalidade o mais depressa possível. Agora, ativar um plano destes não é uma decisão de ânimo leve. Não se carrega no botão de pânico por qualquer coisinha. Esta passagem para o modo de emergência é muito bem calculada e baseia-se em critérios super específicos. Então, qual é o momento exato em que se decide avançar? E olhem para este número. 10 a 15 minutos. É esta a janela de tempo que define tudo. Se a falha durar menos do que isto, pronto, pode ser só um pequeno soluço no sistema. Mas se passar desta marca, aí a conversa é outra. É o sinal de que o problema é sério e que é preciso uma resposta imediata e organizada. É o gatilho. E quem é que toma esta decisão tão importante? A responsabilidade cai nos ombros do coordenador da unidade ou de outra pessoa designada. Isto é crucial para garantir que há uma liderança clara. No meio da confusão, saber quem está ao leme é meio caminho andado para evitar que o caos se instale. Ok, plano ativado. E agora? Agora acontece uma coisa fascinante. A unidade de saúde faz uma espécie de viagem no tempo e regressa a uma era pré-digital. De repente, a caneta e o papel tornam-se as ferramentas mais avançadas que existem. Vamos ver como é que esta transição para o manual se faz na prática. Na linha da frente, no secretariado clínico, a adaptação tem de ser imediata. Eles recorrem a listas de consultas que já foram impressas, uma medida de prevenção simples, mas absolutamente genial. A identificação das pessoas passa a ser feita à mão e cada atendimento é registado em papel. E tão ou mais importante que isto tudo é o último ponto. Falar com as pessoas, explicar a situação, gerir as expectativas e a ansiedade natural de quem está à espera. Lá dentro do consultório, a adaptação é igualmente rigorosa. Os registros clínicos passam todos para o papel e o foco é documentar o essencial. Qual o motivo da consulta, qual a avaliação feita e que intervenções foram realizadas. E é aqui que entra a parte mais crítica de toda a gestão da crise, que vemos nos pontos 3 e 4. A triagem. É que, num cenário destes, é impossível tratar de tudo e de todos da mesma forma. A prioridade máxima, o norte que guia todas as decisões, é uma só: a segurança do utente. E para garantir essa segurança, às vezes é preciso tomar decisões difíceis. O primeiro passo, e o mais lógico, é adiar tudo aquilo que não for urgente. Consultas de rotina, renovações de receitas de medicação crónica que podem esperar uns dias, pedidos de exames que não são para agora. Tudo isto, embora seja importante, pode e deve esperar. A capacidade da equipa tem de ser guardada para o que é verdadeiramente crítico. E o que é crítico? São as situações urgentes e agudas. Uma infecção que aparece de repente, uma descompensação de uma doença crónica, uma dor aguda. É para estes casos que todos os recursos e toda a atenção da equipa médica e de enfermagem se viram. São as situações em que uma intervenção rápida faz, literalmente, toda a diferença. E as receitas? Como é que se faz com a prescrição de medicamentos? Esta é uma das áreas de maior risco, por isso as regras são super apertadas. Só se prescreve manualmente se o adiamento puder prejudicar seriamente a pessoa. Usam-se receitas manuais, daquelas de exceção, e a identificação do médico tem de ser super legível para não haver dúvidas e garantir a segurança.
A verdade é que um plano destes só funciona se for um esforço de equipa, e uma equipa perfeitamente afinada. Não pode haver espaço para dúvidas sobre quem faz o quê. Cada pessoa ali dentro tem um papel absolutamente vital a desempenhar. E esta tabela mostra essa organização de uma forma brilhante. O coordenador lidera, os médicos e os enfermeiros concentram-se na parte clínica, o secretariado gera todo o fluxo de pessoas e a comunicação. E depois há uma responsabilidade que é de todos, sem exceção: garantir a segurança e a confidencialidade na informação, mesmo que ela esteja escrita num simples pedaço de papel. E terminamos com esta citação, que vem do próprio plano e que é de uma honestidade notável. Ao admitirem que existe maior risco de erro e que a palavra de quem procura ajuda se torna a única fonte de informação, o plano mostra-nos uma coisa fundamental. Numa crise tecnológica, a relação entre o profissional de saúde e o utente regressa ao seu estado mais puro, uma parceria que se baseia na confiança. E isto deixa-nos a pensar. Por mais que a tecnologia avance, será que a base de uma boa saúde será sempre, mas sempre, a confiança e a comunicação humana?